será que eu fiz alguma coisa de diferente para conseguir acertar 88 questões de 100 no TJ São Paulo? Fica aí que você vai descobrir. Olá estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Vou contar resumidamente para vocês como que foi que eu consegui acertar 88 questões na prova do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário do concurso que teve em 2017, perfeito? Então teve 100 questões, eu consegui acertar 88. Primeiro é importante destacar que mesmo acertando 88 questões, aqui na capital de São Paulo, eu fiquei quase em 600 na classificação, na lista de ampla concorrência, certo? Então, nem de longe eu fui um dos primeiros colocados. É importante destacar isso, por quê? Porque não precisa ser um gênio para conseguir ter um bom rendimento nas provas, não precisa. É simplesmente experiência e você aplicar as técnicas, disciplina, organização e tudo isso que você já deve ter visto até em outros vídeos, outras pessoas comentando também. Eu estou aqui apenas para adicionar um pouco mais, caso eu tenha feito alguma coisa diferente que de repente possa te ajudar. Bom, primeiro é o seguinte, não existe uma forma correta de estudar para tudo ao mesmo tempo. Não tem como, vou estudar, eu estudei tudo assim, todas as matérias. Não, primeiro é importante que você separe. Cada disciplina eu estudei de uma forma diferente, porque eu tenho uma experiência diferente em cada disciplina. Então, algumas eu sou melhor, outras nem tanto, igual qualquer pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não pode desviar disso. Não existe fórmula mágica, obviamente, e a gente precisa separar e colocar detalhadamente o que eu fiz em cada parte. Primeiramente, eu já fiz quase 50 provas de concurso público. Isso mesmo, quase 50 provas em mais ou menos 6 anos fazendo provas, certo? Então, eu já fiz muita prova, já fiz muitas provas de escrevente. Eu fiz o escrevente 2012, o escrevente 2014, 2015, 2 para a capital, um para o interior, e o escrevente que eu fiz 88 pontos, foi o meu quarto concurso para o escrevente técnico judiciário do TJ, certo? Nos outros, no primeiro, eu nem lembro, mas tinha acertado bem pouco, foi quando eu estava começando a estudar para o concurso. Aí nos outros eu fiz 80 pontos, nos dois, capital e interior, e aí finalmente, em 2017, eu consegui fazer 88 pontos e ser classificado para ditação, e agora aguardando a nomeação. Não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez eu já até tenha sido nomeado, certo? Então é o seguinte, primeiro, eu nunca fui muito bom em português. Nos concursos anteriores do TJ São Paulo, eu sempre fiquei devendo em português. E se tratando de questão VUNESP, tive um grande problema. Afinal, as pessoas costumam acertar muitas questões de português na VUNESP e principalmente no TJ São Paulo. E eu estava errando na base de 6 ou 7 questões, era muito. Para eu conseguir uma boa pontuação, eu não podia errar tudo isso de português. Aí eu fui tentar melhorar nisso. Quando eu verifiquei que esse era um dos meus principais problemas, eu fui atrás disso, perfeito? E aí foi quando eu consegui aprender bastante coisa com uma professora, que você pode até pesquisar o nome dela, é a professora Adriana Figueiredo. Eu comprei o livro dela, fiz um curso dela também, e isso me ajudou muito. Então, nesse concurso que eu fiz 88 pontos do TJ São Paulo, eu errei só 2 questões de português, e mesmo assim, poderia até ter errado só uma, por besteira, eu acabei errando 2, certo? Outro ponto agora, matemática e raciocínio lógico. Eu sempre fui muito bom na parte de exatas. Provavelmente eu sou uma exceção à regra, aí, que a maioria costuma ir mal em matemática e ser melhor em português. Então eu sou o contrário. Nunca fui muito bom em português, mas como eu vim aí da faculdade, fiz curso de exatas, então eu sempre fui muito bom em matemática e raciocínio lógico. Então eu sempre conseguia basicamente acertar todas de matemática e raciocínio lógico. Desde o concurso de 2014, 2015 eu gabaritei essa, certo? Então basicamente eu não tive muita dificuldade. Tudo que eu fiz foi simplesmente continuar treinando exercícios da VUNESP de matemática e raciocínio lógico, certo? Então não tem muito o que falar também dessa matéria, porque é uma facilidade minha, que eu não tive muitas técnicas diferentes para estudar. Afinal eu já sabia bastante, eu conseguia me virar muito bem. Informática agora, e as matérias de direito são os pontos chaves. Agora vem a parte exatamente que eu fiz algo diferente, acho,
do que eu vi pelo menos a maioria fazendo. Não estou dizendo que esse algo diferente é melhor que os outros, apenas que é algo diferente, que de repente você pode testar. Bom, ao longo do tempo, muitas questões eu percebi que se repetiam. Perfeito, eu fazia as questões anteriores, treinava muito, então exaustivamente treinar muitas questões é o que todos falam e realmente é o que funciona. Mas muitas coisas, por exemplo, em normas da corregedoria, igual que eu no concurso de escrevente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a parte de legislação da pessoa com deficiência que caiu novo, também que não tem muitas questões anteriores. E até informática, que sempre vai mudando a versão ou do Windows ou do Microsoft Office ali, também muitos ícones caem novo, certo? O que significa esse ícone, o que significa tal coisa. Então são coisas que vão se renovando às vezes, ou até mudança na legislação mesmo, no Código Penal, processo civil principalmente, certo? Que mudou o código. Então essas coisas que vão mudando não tem muitas questões anteriores, certo? E mesmo alguns pontos que nunca mudaram, mas que nunca caíram para a prova de escrevente, que a VUNESP não costuma perguntar muito. O que eu fazia então? O que eu fazia de diferente era o seguinte: eu criava questões. Isso, eu criava questões para eu mesmo responder. Então eu pegava um artigo que porventura não tinha pergunta anterior, ou até mesmo algum ícone de informática, do Excel, do Word ou do Windows, e aí eu criava uma questão. Com base no estilo que a VUNESP faz, eu criava questões. Então eu ia criando questão por questão, questão por questão. E acredite, eu até perdi as contas de quantas questões eu criei ao longo desse concurso do TJ São Paulo 2017. Eu fiquei estudando, lógico, fui fazendo outras provas antes dele, mas uns 6 meses mais ou menos eu fiquei estudando só para ele, direto, antes da prova. E aí eu criei muitas questões, chega a mais de 1000 questões eu criei, para eu mesmo responder. Então são questões que eu fui criando, aí você pode perguntar, ora, mas você criava, então você acertava tudo? Então, esse que é a questão. Foram tantas questões que eu criava, que depois de um ponto eu até esqueci a resposta também. Então era isso que me fazia estudar. Então os meus resumos nessa parte de direito e informática, não era resuminho que eu já tinha feito, não era nada. Os meus resumos eram questões criadas por mim mesmo. Porque se não tinha caído muito na prova ainda, alguns assuntos específicos, eu tinha criado a questão. Daí, se eu esquecesse, eu ia lá e refazia a questão que eu tinha criado. E acredite, eu errava muitas questões que eu mesmo criava. E é isso que me fazia memorizar. Então, eu memorizava fazendo as questões que eu mesmo tinha criado. Refazia, errava muitas vezes e refazia novamente. Então eu mesclava entre fazer as questões anteriores e fazer questões que eu tinha criado. E aí o que aconteceu, pessoal? Assuntos novos, por exemplo, tutela em processo civil, que nunca tinha caído e voltou e começou a cair nesse último TJ 2017, caiu. Tinha questão disso da VUNESP? Praticamente não. Do TJ? Nenhuma. O que eu fiz? Criei muitas, fui respondendo, fui memorizando, caiu na prova e eu acertei. Ícones do Word, que nunca tinham perguntado, eu fui lá, isso dá muito trabalho, pessoal. Cortar ícone por ícone, eu colocava na resposta o que esse ícone faz, aí inventava outras coisas lá, ou pegava até o que outros botões, né, significavam, para tentar me confundir mesmo, porque depois de uns 15 dias eu já nem lembrava mais qual era o botão, qual era a resposta correta, e aí refazia a questão e refazia. Então foi assim principalmente que foi o diferencial, eu acho, que eu não vi tantas pessoas fazendo isso, que eu fazia para eu estudar, certo? E foi isso, aliás, que me fez ser aprovado em outras provas também. Consegui uma boa classificação de oficial de promotoria para o Ministério Público de São Paulo. Sou servidor público da Universidade Federal de São Paulo. Tive outras aprovações para a Prefeitura de São Paulo. Com o Conselho Regional de Farmácia também foi aprovado num cargo de agente administrativo, certo? Então, eu só comecei a ser aprovado depois que eu comecei a fazer isso. Mais uma vez, não significa que essa é a melhor forma. Significa que essa é a forma que funcionou para mim. Muitas pessoas gostam de mapas mentais. Outras pessoas gostam de fazer um resuminho ali. Outras pessoas gostam de gravar o áudio e ouvir. Eu gostava e eu gosto ainda de criar questões. Aliás, se você está vendo esse vídeo e não sabe ainda, eu agora estou lançando um curso gratuito para o TJ São Paulo, está aqui no meu canal, se inscreve se você quiser ver aulas gratuitas, com correção de todas as questões anteriores, começando com direito constitucional, que eu estou gravando e
e postando as aulas nesse momento. E eu também estou vendendo, estou criando questões inéditas que eu mesmo crio, que eu mesmo já criei no passado. E na descrição dos vídeos eu estou, caso você queira adquirir, vendendo essas questões inéditas, porque é uma maneira de tentar, né, adivinhar o que vai cair na prova, nas próximas provas do TJ São Paulo. O que não caiu ainda, ou se não caiu determinado assunto ou determinado detalhe de um artigo, de um inciso, de um parágrafo, eu crio a questão com base naquilo, certo? E aí tenta responder para tentar memorizar para a sua prova. Então, caso você tenha interesse, vou deixar até na descrição desse vídeo aqui, eu estou fazendo listas de exercício, começando com direito constitucional, só questões inéditas que eu mesmo estou criando. Eu fazia questões e faço, igual está aqui na descrição, questões de nível de dificuldade iniciante ou fácil, nível de dificuldade intermediário e depois vou fazer também mais avançado. Porque assim você memoriza, faz o entendimento do parágrafo e treina mais para a sua prova. Então, basicamente era isso. É um resumo de tudo que eu fiz. A minha trajetória é muito longa, aconteceu muitas coisas ao longo de todas as provas que eu fiz. Mas é isso o básico que eu queria te falar nesse vídeo, certo? Ainda pretendo fazer outros vídeos contando com mais detalhes outras situações. Então, agradeço a sua presença até aqui. Espero que isso tenha te ajudado, te dado alguma ideia para arrumar uma outra forma de estudar, às vezes que você está pesquisando, está tentando, porque estava tentando de uma forma e não está dando muito certo, daí você quer mudar de alguma forma. Então, caso você queira tentar isso, queira criar suas próprias questões, ou queira até adquirir as que eu estou fazendo aqui, então fique à vontade, o importante é que você vá melhorando a cada dia. Agradeço então a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!